Olá, gente boa e amiga, muito carinho para vocês. Estamos iniciando a partir de agora o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do mundo político, do mundo empresarial, social de nossa cidade, sempre com temas de relevância para bem informar você. Hoje, com muita satisfação para nós, estamos trazendo um empresário de sucesso, né? Diretor das questões portuárias da Prefeitura Municipal de nossa cidade, comunicador, está no meio de comunicação, uma figura que tem contribuído bastante e ajudado muito o desenvolvimento de nossa cidade em vários aspectos. Eu me refiro a Ribamar Brandão e agradeço você, Ribamar, por ter aceitado o nosso convite. Sérgio, é um prazer muito grande participar do seu programa, que eu assisto, né? Oh, obrigado. Sou telespectador do seu programa, Estúdio 8. E você, eu já o conhecia como escritor e agora está se saindo muito bem como apresentador. Parabéns. Eu aqui agradeço. Vindo de você que entende do ramo, só me incentiva. Ribamar, a gente tem uma pauta extensa aqui, podemos falar várias coisas, a nossa entrevista sempre transcorre livremente, como se fosse um papo entre amigos. E é por conta disso que eu tomo a liberdade de começar te perguntando o seguinte. Eu me lembro na época de campanha que quando haviam debates, quando haviam entrevistas, muitas vezes, era uma eleição meio polarizada, havia muita crítica, né? As pessoas se criticavam o passado, porque isso, porque aquilo, e você procurava trazer sempre o diálogo que estava acontecendo naquele momento, não para o passado, mas sim para o futuro. Quer dizer, vamos pensar a cidade, vamos ver o que pode acontecer. E você falava em demasia nessa expressão desenvolvimento econômico. Então eu te pergunto, o que é que você se referia a esse desenvolvimento econômico? O que seria para você esse desenvolvimento econômico que nossa cidade precisa ter? Muita gente confunde o desenvolvimento econômico com o crescimento econômico. Uma coisa é você crescer economicamente, outra coisa é você se desenvolver economicamente. Isso quer dizer repartição de riqueza. Só há desenvolvimento econômico quando há repartição de riqueza, quando as pessoas participam desse bolo todo. O crescimento econômico é quando poucos ganham muito e muitos ganham poucos. Então pode ter um crescimento econômico, mas na mão de poucas pessoas. O que a gente tem que perseguir, o que eu sempre persegui, que eu sempre lutei, por uma justiça econômica de desenvolvimento. Ou seja, muitas pessoas se desenvolvendo, muitos núcleos ganhando dinheiro. Porque o que é o desenvolvimento econômico? As pessoas é o dinheiro. Sim. Né? Não se faz desenvolvimento econômico sem o capital, né? Que é o dinheiro. Então, o desenvolvimento econômico é gerar oportunidade para as pessoas, é criar mecanismo de desenvolvimento para que o caminhoneiro possa trocar o seu caminhão, para que o homem que trabalha no trator possa melhorar o seu salário, enfim. Quer dizer, isso é desenvolvimento econômico. E eu vi assim muitos amigos dizendo, é importante crescer economicamente. Lógico que é importante. Se não há o crescimento, não pode se desenvolver. Você só desenvolve crescendo, você não se desenvolve encolhendo, né? É verdade. É uma lógica. É verdade. Então, eu sempre achei que você tem que crescer e se desenvolver. Agora, a gente falava muito do potencial do Guarujá, e eu vejo muitas pessoas dizendo, o porto vai prejudiciar a cidade, o porto só atrapalha, aqui é uma cidade turística. Não, nossa cidade não é uma cidade turística, ou seja, ela é uma cidade veranística, né? Concordo, plenamente. Ela tem um grande potencial de desenvolvimento turístico, sem dúvida nenhuma. E são poucas cidades brasileiras que você conta. Não, essa cidade ela pode se desenvolver sob o ponto de vista de indústrias, né? E sob o ponto de vista de turismo. E o Guarujá tem os dois. Perfeito. Né? A gente vê uma cidade, por exemplo, vamos pegar um exemplo, Campos do Jordão. É uma cidade que tem o desenvolvimento sob o ponto de vista de turismo, mas de desenvolvimento de indústria não. E nós temos os dois, nós temos o porto, nós temos porta para a entrada e saída do mundo. Quer dizer, quantas cidades brasileiras do mundo que não gostariam de ter um porto como nós temos? Exatamente. É o maior porto do hemisfério sul, é um negócio fantástico. 110 milhões de toneladas de carga movimentada em 2013, com previsão para 200 milhões em 2017, 2018. Olha que coisa fabulosa. Então isso tem que se desenvolver. Agora, evidentemente, que é necessário que nós nos preparamos para esse desenvolvimento. Né? Tem que haver um planejamento para essas coisas que vão acontecer. Para esse fim. Né? E esse planejamento vem muito de encontro com a mobilidade urbana, que é o que tem ocorrido muito. Quer dizer, a cidade, o porto cresce, mas
trava a mobilidade, as pessoas não andam, quem trabalha demora para transitar, quem vai de ônibus demora para chegar. Então, é todo um conjunto de ações que fazem o desenvolvimento econômico. Isso foi nessa técnica que eu sempre lutei, e eu acho que tenho uma visão assim, muito ampla com relação a isso, entendeu? Para que as pessoas se desenvolvam economicamente. E eu vou até mais longe, às vezes eu sou um pouco exagerado, porque eu sou muito otimista. E o otimista, por si, é exagerado. Um dia eu falei para mim, eu acredito no desfavelamento natural. Cara, o que é isso? É absurdo, né? Lógico, porque ninguém mora na favela porque quer. Você mora na favela porque você só tem condição de morar na favela. Falta espaço, falta... O dia que você estiver ganhando bem, a sua esposa ganhando bem, o seu genro ganhando bem, a sua filha ganhando bem, você vai sair da favela. Com certeza. Você vai procurar um lugar melhor, uma habitação melhor. Então, isso o que é? Desenvolvimento econômico, né? A gente costuma chamar de desenvolvimento de carro barrabo, que pega todos os segmentos da sociedade, se desenvolve como um todo. Perfeito. Né? Porque às vezes você vê apenas alguns segmentos desenvolvendo, né? Por exemplo, a indústria elétrica desenvolveu, a indústria automobilística não. Tá. Né? Isso é natural numa economia. Tá. Mas numa cidade como Guarujá, com potencial como Guarujá, com a dimensão territorial que tem o Guarujá e com a importância que tem o Guarujá para o Brasil, para a economia brasileira, tem grandes condições de se desenvolver, todos os setores se desenvolverem economicamente. Inclusive tem algumas cidades no interior que sofrem disso que você está falando. Elas são monoculturais, então elas se desenvolvem quando aquele mercado específico está bem. Se o mercado não estiver bem, ela vai mal. E é sobre isso que eu quero te perguntar, porque você falou, en passant, que nós somos uma cidade veranista, eu concordo plenamente. Há uns 3 programas sentado aqui, o Toninho de Souza, que é uma figura tradicional de nossa cidade, ele veio numa entrevista e ele falou, eu nunca acreditei que Guarujá fosse uma cidade turística, ela não é. Ela é veranista, de fato, né? Sem dúvida. E você falou sobre esse veranismo, vamos dizer assim, e sobre a indústria. Então eu vou lembrar uma coisa que eu vi acontecer e vou te perguntar. Eu trabalhei um certo tempo para um político e tudo mais, no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, para mim, é um lugar muito interessante. Eu gosto muito do Vale. O Vale tem uma dimensão do sagrado que é interessante. Curiosamente, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi naquelas águas do Paraíba. O primeiro santo que surgiu no Brasil foi ali naquela região. E o povo tem uma sensação de sagrado. Então, por exemplo, Caçapava, onde eu fiquei um certo tempo, as pessoas têm orgulho, as comunidades têm orgulho das igrejas que constroem, etc. e tal. E naquela época que eu trabalhava, eu vi uma matéria muito interessante que saiu na cidade de Taubaté. Taubaté, algumas indústrias pesadas fecharam no vale, fruto de mercado e tudo mais. E Taubaté, a prefeitura lançou mão de algumas pessoas que tinham corrida dentro da Fiesp para trazer indústrias para a cidade. E foram bem-sucedidas. Tanto que depois do trabalho feito, o Guaratinguetá contratou essas pessoas, mas aí eu já saí de lá de forma permanente e não fui mais buscar. Isto é, há como sensibilizar empresários para criar indústrias naquela cidade. Eu te pergunto, existe esse espaço aqui no Guarujá, principalmente nas indústrias não poluentes, nas indústrias de informática, por exemplo, onde tudo é importado, então nós estamos aqui, no porto que recebe, e depois pode ser exportado, então estamos aqui no porto que exporta. E é uma indústria pequena, que não ocupa grande espaço, porque é micro, e é não poluente. Você acredita que a nossa cidade, com um trabalho bem feito, teria chance de captar indústrias? Você citou um exemplo muito bem. Como eu também tenho negócio no interior, a maioria das cidades do interior hoje cria uma área industrial e querem atrair pessoas, empresas para lá. Né? Perfeito. Nem sempre com sucesso, porque depende muito da geografia, do local, da localização. Das indústrias que estão próximas, entendeu? Para você criar, para você poder terceirizar. Então, nem todas as cidades têm esse sucesso que teve são os distritos industriais. Então, exemplo, São José do Rio Preto é uma cidade que teve um sucesso muito grande, muitos empresários, porque os empresários hoje eles querem ir para o interior, eles querem sair dos grandes centros,
né? Até uma questão de mão de obra um pouco mais barata, enfim. Tem uma série de facilidades. As prefeituras também dão o terreno para o cidadão. Isentam, né? De impostos. Isentam de impostos, tá? No caso do Guarujá é diferente, porque nós temos uma coisa assim, muito grande, muito próxima. Então não dá para você oferecer de graça, né? O Guarujá não tem uma área para dizer, ó, vem aqui, que o Guarujá vai te dar o terreno para você construir, vai tirar o seu ISS, vai isentar você do ISS. É difícil, por causa do Guarujá, da importância do Guarujá. Uma vez chegou um empresário para mim e falou, a prefeitura está dando terreno. Eu falei, a prefeitura de Guarujá está num outro estágio, né, de desenvolvimento. Mas, não obstante a isso, nós temos 4,5 milhões de metros quadrados, que é aquela área depois da peça agora ali, são 4,5 milhões de metros quadrados, que já foi decretado de utilidade pública pela prefeita Maria Antonieta. E ali sim, ali será um grande polo industrial retroportuário. O que é retroportuário? São pequenas indústrias que trabalham em relação ao porto. De sustentação, de sustentação do porto. Ou é aquela estufadora de container, aquelas cargas fracionadas, indústria da informática, que você falou muito bem, porque, por exemplo, se eu importo o instrumento, eu posso fabricar e exportar aqui mesmo, né? Eu vou economizar no frete, vou economizar numa série de coisas. Desses 4,5 milhões de metros quadrados, está sendo feito um grande projeto sobre tudo isso. A prefeita quer destinar uma área para a educação, para fazer uma grande escola profissionalizante, né? Já talvez com convênio com o Fiesp, enfim, com todas essas associações interessantes. Dentro dessa área? Dentro dessa área retroportuária, tá? E uma das coisas que isso requer um grande planejamento. Porque não adianta eu fazer, no meu ponto de vista, fazer uma grande área de retroportuária e ali eu não tiver lugar para fazer um grande conjunto habitacional para que as pessoas morem perto de onde trabalham. Né? Isso faz parte do planejamento das cidades inteligentes hoje. Isso. Você tem que trazer as pessoas, o núcleo de trabalho muito próximo. Para você não precisar pegar ônibus, não demorar muito para chegar no trabalho. Então, todo esse projeto, a prefeita teve cuidado nesse planejamento, programar. Ó, aqui eu posso fazer um grande polo de indústria, aqui eu posso fazer um grande polo de casas populares, para que as pessoas trabalhem aqui, morem aqui. Então, a gente estima que esse projeto, nós estamos em 2014, ficou pronto agora esse projeto, né, vai ser apresentado para a prefeita agora, na semana que vem. Então, acho que aí a cidade começa a se desenvolver. Tá? Perfeito. A cidade se desenvolvendo, a cidade começa a crescer economicamente. Perfeito. E começa a desenvolver economicamente. E eu tenho assim, eu sempre fui muito otimista com relação ao Guarujá. Eu, às vezes, faço um exercício que eu vou dormir um sono e vou acordar daqui 50 anos, vou ver grandes prédios aqui no Vicente Carvalho, de negócios, entendeu? Grandes escritórios de grandes empresas. E não vai ser diferente. Entendeu? E não vai ser diferente. Porque o crescimento ele é tão grande que as autoridades, queiram ou não queiram, ele vai acontecer. Né? É natural. Veja essa globalização. Hoje você vai para um país qualquer, como você vai lá para o interior. Hoje eu pego um ônibus para Fernandópolis, eu gasto 7 horas de ônibus, 7 horas eu estou em Miami. É verdade. Entendeu? Então parece que o mundo encolheu. Né? Hoje se vai à China, nossa, antigamente você ia à China, é difícil alguém ir à China. Hoje se vai à China e volta naturalmente, rapidamente. Entendeu? Então o mundo mudou muito. Tá. Né? O mundo mudou muito. E o Guarujá faz parte daquele pedacinho do mundo que também está se organizando. E com certeza que será um grande polo de desenvolvimento econômico. Esse projeto todo é feito com dinheiro nosso ou tem investidores? Não. Aí nós vamos fazer, a ideia principal é fazer todo o projeto, tá? Aquela área não é área pública, tem donos daquela área. Perfeito. Né? Fazer um grande consórcio com os donos, olha, aqui vai ser um grande polo industrial, você quer participar? Entendeu? Você quer ter uma cota ou você quer vender? E a gente vai fazer com o banco garantidor, entendeu? Então, muito interessante. Um consórcio de empresários construirão toda essa área com o banco garantidor. E você, o dono da área, você vai ter a opção de você... Não, peraí, eu quero participar também. Que vai ser aqui, uma indústria de eletrônica, né? Vamos fabricar lâmpada, o terreno aqui no seu terreno. Você tem a chance de participar dessa indústria. Interessante isso. Então, essa ideia é a ideia desse projeto. A gente sabe que é complexo, lógico que é complexo. Não tem importância. Mas não é impossível. Não. Mas não é impossível. E é o caminho que ensina a caminhar, e o passo número 2 vem depois do primeiro. Foi muito clara com isso, ela não quer desapropriar, porque ela não acha justo desapropriar.
mesmo porque cria uma dívida no município estrondosa, né? E não é só isso. Outras organizações vão sofrer por isso. Aí foge ao que você falou e que você acredita, que é o compartilhamento do desenvolvimento. Exatamente. Então, se você dá a chance, se você dá a chance da pessoa participar do processo, então você dá a chance dele participar do crescimento econômico que o desenvolvimento vai trazer. Exatamente. Tá? Então eu achei, eu não sabia que tinha esse projeto em andamento. O projeto é um projeto maravilhoso. E você se lembra que é interessante isso. Surgiu uma palavra há pouco tempo chamada parceria, né? Parceria. Né? A gente não fala mais de negócio, eu tenho parceria. Né? Isso é tão interessante, porque antigamente quando eu ia te vender um livro, qual é o meu objetivo? Era eu ganhar dinheiro com você. Sim. Não importa se você ia perder ou não, eu queria ganhar dinheiro. O negócio era isso, alguém tinha que ganhar. Hoje no mundo dos negócios, o que as pessoas, que os empresários pensam? Não, vamos ganhar nós dois. Vamos ganhar nós dois. É o ganha-ganha. Porque um negócio que só eu ganho não é bom para o desenvolvimento, também não é bom para mim, porque eu vou ficar sozinho, entendeu? Por que alguém precisa perder para você ganhar? Exatamente. Por que alguém precisa perder para você ganhar? Então, esse espírito de parceria, eu acho que está sendo muito bom para o desenvolvimento como um todo. Nós vamos fazer um negócio, vamos fazer juntos. Vamos dividir o bolo. Então, isso é desenvolvimento econômico. É um fator de geração de desenvolvimento econômico. Muito interessante. Tomara que esse projeto ganhe uma projeção muito grande, porque é inovador. É inovador. Não existe área. Santos não tem área, por exemplo, para fazer uma coisa dessa natureza, mas Guarujá possui. Então eu acho que isso é uma coisa que pode envolver grandes empresários e grandes interesses que vão ajudar o desenvolvimento da cidade. Parabenizo. E a gente falando em área, Sérgio, por que eu acredito no crescimento do Guarujá? Porque Santos, você falou, não tem área física. Só pode subir. Crescimento do lado de cá. Vencidas as dificuldades ambientais, ninguém segura o Guarujá. Né? Nós podemos fazer vários berços do lado de cá, Santos não tem mais nem jeito de fazer berço ali. Não tem como mais atracar navio ali. E o lado de cá ainda tem tudo para fazer. Tem. Né? Você vê aquele lado do sítio Conceiçãozinha, aquele lado da prainha, enfim. Tem muita coisa para ser feita aqui. Muito bom. Deixa eu falar uma outra coisa para você. O desenvolvimento econômico da cidade, ele passa pelo porto, né? Eu estou aqui com o seu material. O potencial do porto de Guarujá, por exemplo. Hoje, 60% da carga do complexo portuário da Baixada Santista tem movimentação aqui no Guarujá, né? E nós podemos tirar vantagem nisso com essa nova lei que o Benzi fez e que ele trabalha junto contigo, você sabe disso, da criação do porto. Não é tão simples, não basta uma lei aqui que... isso é uma coisa medonha. Esse é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Primeiro passo. Mas o porto está criado de uma certa forma. Isso pode trazer vantagens para nós? Eu acho tremendamente injusto o Guarujá ser a margem esquerda. Isso é uma coisa mentirosa, né? Uma linguagem mentirosa. A margem esquerda, o Porto é de Santos, mas a margem esquerda é o Guarujá. Não, é o Porto do Guarujá. Haja visto o nosso movimento, nós somos maiores do que o Porto de Santos. Queiram ou não queiram, acho ruim ou não, o Santista, o nosso porto é maior. Hoje é maior. Como é que você mede a dimensão do porto? Movimentação de cargas. Sim. Né? Como é que você mede com um porto maior ou menor? Movimentação de cargas. E o Porto do Guarujá hoje movimenta mais carga do que o Porto de Santos. 60% das cargas movimentadas o ano todo foi do lado de cá. Entendeu? Tá. Então, nós já somos maiores do que o Porto de Santos. Agora, isso também, você sabe que é um trabalho muito grande, né? Eu acho que foi dado, essa lei, a criação da lei foi o primeiro passo. Né? Nós temos que ter uma Codesp aqui, Companhia Doca, sendo sediada no Guarujá. Né? Para ser o Porto do Guarujá tem que ter uma Codesp, tem que ter uma... como é que chama lá? Tem que ter alfândega. A alfândega não necessariamente, porque a alfândega, ela pega toda... A alfândega nossa abrange de registro até aqui. A alfândega ela é setorial. Entendeu? E a alfândega ela é só liberação de carga. Então, para você liberar a carga, você não precisa ter uma aqui. Não ter uma aqui, exatamente. Então, existe uma falsa ilusão, né? Para o porto crescer tem que ter uma alfândega. Não, necessariamente, isso é engano. Tá. Nós já fizemos um estudo nesse sentido. Não, a alfândega, pelo alfândega, ela só vai lá e libera a carga, ela confere documentos. É diferente de uma Codesp, tem toda uma estrutura, diretoria, presidente, né? As obras de infraestrutura, tudo feito no próprio município, gerenciado pela Codesp. Agora, evidentemente, muito ligado com a nova lei dos portos ao governo federal, né? Que tirou um pouco a autonomia local, trouxe tudo para Brasília.
do meu ponto de vista, foi ruim para o Porto isso. Sempre. O governo federal é sempre intervindo. Toda a centralização lá, nós já tivemos várias reuniões, essa reunião aqui com o ministro que eu tive junto também, a gente vê que as pessoas que estão acompanhando o ministro, pouca coisa conhecem a movimentação de Porto, entendeu? Falam coisas que é impossível na prática, no dia a dia. Então, você esteve nessa reunião com o ministro e a temática foi que assunto? O assunto principal foi safra, ou seja, como é que nós vamos nos preparar para a safra de 2014? Todos nós sofremos muito, os nossos munícipes sofreram bastante com a safra de 2013. Verdade. As pessoas agora já estavam odiando o Porto. Verdade. Estavam odiando o Porto. Então, o governo federal e o governo estadual, eles estão muito preocupados para que não se repita 2014 que houve 2013. Né? Daí, então, essa reunião, o ministro explicou que eles querem fazer um grande pacto lá no Planalto, sendo que nós, desde o início, a gente chamava a Codesp, chamava a Ecovias, Polícia Rodoviária. Gente, segura esses caminhões da imigrante, vocês não fazem comboio, que às vezes nem neblina tem, eles seguram os caminhões lá. É verdade. Né? Por que não fazem isso? Segura os caminhões lá, não precisa segurar na Cônigo Rangoni, que é uma rodovia estreita, extremamente perigosa. Não, tem que ir para vocês se viram, o caminhão tem que descer. Agora, depois de muita gente lutar, muita gente pedir, resolveram então, né, ser coerente, fazer um pátio no Planalto. Então, o governo federal, junto com o governo estadual, estão procurando uma grande área para fazer um pátio lá no Planalto. É lá no Planalto, antes do começo da descida da serra. Estão pensando muito no Rodoanel, naquela região do Rodoanel ali, antes de chegar na Imigrantes. Tá? Acho que é interessante. Pensando muito naquela região ali. Então, essa reunião foi mais ou menos para isso. Inclusive estratégico, porque vem pelo Rodoanel claro, uma série de veículos. A maioria vem pelo Rodoanel hoje. Tá? Então, a reunião foi exatamente para isso. O ministro disse da preocupação dele, disse da preocupação do agendamento que a Codesp já vem fazendo. E, quer dizer, são uma série de ações cujo resultado vai ser mobilidade urbana. Entendeu? Entendi. Então, uma série de ações. Cada agente tem que fazer a sua parte. Esse terminal que tem capacidade para receber 50 caminhões, não vai poder receber 100. Porque o que acontecia? Como eles têm um navio para carregar, e é muito mais arriscado o caminhão fazer esse trajeto que já está aqui, o caminhão vai esperar carregar 2, 3 dias, mas o navio não vai ter prejuízo. Então, é a comodidade do empresário. Então, deixa descer, manda descer. Tá? Facilita muito o exportador, exatamente, facilita muito encher a carga do... Só para você ter uma ideia, a safra de açúcar do ano passado foi uma safra realmente muito grande, uma safra recorde, e as usinas não tinham lugar para armazenar o açúcar. O que faziam? Põe no caminhão e manda para Santos. Põe no caminhão e manda para Santos. Entendeu? Ela resolveu o problema dela lá, faturou lá, o outro faturou aqui. O navio não atrasou aqui, porque o caminhão já está aqui, entendeu? Mas só que nós sofremos muito em relação a isso. Tá? Então agora nós acordamos. Tanto acordamos que a prefeita criou o Gabinete de Gestão de Crise, você já deve ter ouvido falar. Eu ouvi falar. Ocasião. Esse gabinete não foi desfeito, é um gabinete permanente. Qualquer sintoma, qualquer sinal de que haverá novos congestionamentos, o Gabinete de Crise entra em ação. Fazendo o quê? Muito bem. Nós temos a nossa primeira fase da perimetral. Pronta. Né? Que ali nós vamos separar caminhões de um lado, automóveis do outro. Já vai melhorar, porque são mais 3 vias a mais que não existia. É verdade. Tá? Ali ficou muito bem a obra. Aí você vai me falar, não, mas eu tenho aqui grande, mas a Rua do Adubo continua sendo estreita. Vem pelo cano do funil e depois é que abre. Tá. Mas nós estamos fazendo um novo acesso, que é ali naquele terreno da Facina. A empresa já está contratada, deve começar a obra agora nos próximos 15 dias. 90 dias essa obra está pronta. Ou seja, os caminhões que estão direcionados para Cutrale, Termag, enfim, para as empresas que ficam daquele lado de Dalquímica, as empresas que estão mais próximas, o caminhão não precisa mais vir pela Rua do Adubo. Ele já vem por aqui, ó, ele já entra aqui, vai ser só um farol, ele atravessa por lá, já estão nos terminais. Com isso, nós vamos tirar 40% da movimentação da Rua do Adubo para esse novo acesso. Bom, tem que melhorar, concorda? Tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Tá? Então, esse gabinete de gerenciamento de crise vai estar
muito atento a tudo isso. Nós não vamos mais permitir que a cidade sofra com congestionamento. Se tiver que congestionar, congestiona a rodovia. Foi a grande briga nossa, o ano passado, com a Polícia Rodoviária e com a Ecovia, porque qual é a função da Polícia Rodoviária? Administrar a rodovia. Sim. Ou seja, desimpedir a rodovia. Como é que se desimpede a rodovia? Jogando os caminhões para dentro da cidade. Né? Chegou um ponto em que a Polícia Rodoviária disse, vocês são da prefeitura, aqui é a Polícia Rodoviária, você só pode agir daqui para trás. A quantos metros? 100 metros. Tá bom, e fizemos a nossa barreira 100 metros. Não entra mais caminhão. E durante um dia, durante 5 horas, nós fechamos a cidade. Os caminhões tinham que voltar, retornar e voltar embora. Eu me lembro disso. Você se lembra disso? Eu quero voltar nesse assunto. Eu já recebi um anúncio aí que eu tenho que pedir os comerciais. Mas não deixa morrer, não. Eu quero voltar nesse assunto porque é o que pode acontecer. É uma medida que pode acontecer. Sem dúvida. Então a gente volta já já. Michel, por favor, coloca o comercial para nós. Eu quero dizer, eu preciso, quero dizer para você, peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Eu não tenho patrocinador. A não ser Márcia Ruth, que eu não falei nada, eu vou falar agora. E porque eu não fui atrás disso? Eu não vivo disso aqui. Eu vim para fazer o programa e acabei gostando e fiquei. Né? Mas esse comercial eu já fiz questão absoluta. Isso é maravilhoso. Porque você sabe que eu tenho uma ligação com o Biagi e você tem também. O Biagi é nosso deputado federal do PSB. Ele que escreve livros de marketing político comigo. E ele é presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo. Você não tem ideia o que ele conseguiu. Eu estive com ele no Palácio. Ele conseguiu 936 vans do Alckmin. Caramba, olha só. Praça Paz. Praça Paz. Faltaram 14. Aí ele chamou o Edson Aparecido no dia da coisa, falou, governador, o Edson falta 14. Aí o governador falou, Edson, eu já falei para você, eu vi ele fazer. Falta 14 para atender cada uma das ele vai dar uma van para cada pai do estado de São Paulo. Né? Então, é um cara que tá indo bem nessa parte. Né? Eu gosto muito dele. E foi ele que falou para mim da possibilidade do... Agora deu uma balançada, sabe? Tá bom, tá. Tá legal. Então eu pus isso por causa dele. Eu pus o comercial por causa dele. Eu quero dizer, eu preciso, quero dizer para você, peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Olá, estamos de volta com o Estúdio 8, hoje entrevistando o Ribamar Brandão a respeito de desenvolvimento econômico, porto, questões de mobilidade urbana, enfim. A fala dele é uma fala multifacetada, onde vários aspectos que dizem respeito a nós são abordados. Gostaria de lembrar que o nosso programa tem o apoio cultural do Bar e Restaurante Monte Carlo, que é o ponto alto da gastronomia na nossa cidade, e que também tem o apoio do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, né? Um funcionário que é empedernido, um funcionário que sempre luta para defender os interesses da sua categoria.
Ribamar, nós estamos falando exatamente daquele momento em que você disse que a rodoviária falou daqui para cá, você mexe, daqui para lá, é seu, tal. Exatamente. No fundo foi o que a Márcia Rosa fez, ela cortou, ela impediu que os caminhões entrassem e tal. Eu quero saber o seguinte, nós não esperamos ter o mesmo movimento, mas se tivermos, a gente vai adotar esse critério e impor a nossa vontade? Não, sem dúvida nenhuma. Nós acreditamos que esse ano nós não vamos precisar chegar nesse ponto. Mas se precisar, nós vamos fazer, pode ter certeza absoluta. Esse ano não mais haverá grandes congestionamentos na Santos Dumont. Como eu estava vendo, as pessoas estavam descendo do ônibus e foi a pé. É verdade. Teve um dia que as pessoas desceram do ônibus e foram a pé, isso é um absurdo. É verdade. Então nós não vamos mais, a ordem da prefeita Maria Antonieta, esse ano não vai acontecer isso. Isso nós podemos garantir com toda tranquilidade. Agora, muito se fala da nossa perimetral do nosso futuro, né? Eu ouvi uma indagação de um diretor da Associação Comercial e do CIDEL esses dias. Ah, não vai sair. Vai sair sim. Quando nós vamos resolver o problema? Quando ficar pronta a segunda fase da perimetral. O que é a segunda fase da perimetral? É um anel viário, ele vai paralelo a Santos Dumont, tudo vai ser por cima, não vai haver conflito nenhum de automóvel com o caminhão. Quando você vem para o centro de Carvalho, você sai da prefeitura, você passa aquele viaduto ali, aquele viaduto vai continuar por cima, os automóveis por cima, os caminhões por baixo, cruzando por baixo. Os automóveis vão descer depois do rodão, né, naquela pista do lado de cá, que é só automóvel, então não vai mais haver esse conflito. Tá? Puxa vida, que bela obra. As pessoas falam, mas espera aí, mas isso não vai acontecer, né? Eu já ouvi falar. Isso não vai acontecer. Vai acontecer sim. A obra já foi licitada o projeto executivo, já foi contratada a empresa para fazer o projeto executivo, a empresa já está trabalhando no projeto executivo, o prazo para a entrega desse projeto é setembro de 2014, daí então começa a licitação e início da obra. A obra vai durar 40 meses, então a gente estima, mas vai demorar. Lógico, vai demorar, 40 meses. Só que, no final de 2017, 2018, o quadro aqui vai ser muito diferente. Né? E não vamos nem falar do túnel, né? Que é uma coisa que deve ficar pronta também, né? Quase juntos os dois. Quase junto, né? Então, quando eu digo que isso aqui vai crescer muito e vai melhorar muito, eu devo estar embasado em alguma coisa. Claro. Né? Devo estar embasado em alguma coisa. Primeiro com a minha emoção de entusiasta, mas existem os projetos, estão sendo feitos, estão sendo realizados. E eles estão sendo feitos lá no seu... Você está acompanhando para e passo tudo isso, aí, exatamente. Está sendo feito com dinheiro do PAC 2, que é do governo federal, que o dinheiro já está aí. Quer dizer, não tem... mas não vai ter dinheiro para fazer a obra. Não, o dinheiro já está aí, já existe o dinheiro. Então a gente não tem mais esse problema de dizer, não, a obra foi licitada, mas não tem dinheiro para fazer. Não, não temos esse risco. É uma questão de tempo, mas a realidade será essa. Agora, lógico, eu até faço algumas brincadeiras. Quando a sua mãe está fazendo um bolo muito gostoso, você com fome, você quer comer ele quente, você não acredita que ele vai esfriar e vai ficar gostoso. É verdade, é verdade. Entendeu? Mas é um processo natural. É verdade. Né? E as pessoas já estão tão cansadas, tão sofridas, tão massacradas, com caminhões na porta, com caminhões atrapalhando, que não acredito mais. Mas isso realmente vai sair. Inclusive, a verdade deve ser dita. Nunca esse problema foi pensado como está sendo pensado agora nessa gestão. Não, nunca foi pensado. Eu me lembro... Nunca foi pensado, nunca foi enfrentado da forma que está sendo enfrentado. A palavra mais correta é essa. Nunca foi enfrentado e com soluções como acontece hoje. Olha, eu trabalho na administração pública desde a época do DAIG, não como professor e tudo. Eu escuto falar da Idalino Pinês, que é a Rododubo, desde aquela época. Há muito tempo. Problemática. E ninguém. Então, o que eles faziam? Eles melhoravam o asfalto era dessa largura, fazia desse tamanho, não sei o quê. Mas ninguém mudou o trajeto. Ninguém alcançou outro caminho. Ninguém criou alternativa. Outra alternativa. Eu acho que esse é o ponto. E com isso, há uma fama muito ruim do caminhoneiro e eu acho ela profundamente injusta. Eu vou contar um caso para você que eu vivi. Eu morei em Descalvado, ali perto de São Carlos, durante muito tempo. Era uma cidade monocultural que vivia do frango de corte. Então, o frango, o mecânico estava consertando o seu carro, ele saía de baixo, meu pai tinha uma granja, ele saía de baixo do carro que ele estava arrumando o seu e falava,
quando é que o frango vai subir? Eu falava, mas você tem granja? Não, é que ninguém me paga, porque você está entendendo? Verdade. Então é monocultural e tudo mais. Só que, naquela época, já bom tempo atrás, começou a surgir uma cultura do caminhão. Então as pessoas começaram a comprar caminhões, porque Descalvado fica meio no centro do estado, entre Porto Ferreira e São Carlos e tal, era um lugar meio estratégico. E hoje ela tem uma quantidade muito grande de caminhoneiros. E os caminhoneiros, eles pegam carga em Descalvado, levam para fora, pegam de fora, levam não sei para onde, volta, mas a família mora em Descalvado. O dinheiro do frete volta para a cidade, tá? né? Isso, o dinheiro do frete vem e cai. E graças a isso, a cidade ela tem um desenvolvimento maravilhoso, ela tem uma sociedade muito boa, né? Você estava falando, nós temos mais de 1000 caminhoneiros nossos aqui. Nossa. Então a gente tem que dar continuidade ou condições de trabalho para eles, porque além do emprego que eles geram para eles, e não só por causa do caminhão, porque precisa de gasolina que eles abastecem aqui, pneu que eles compram aqui, precisa de mecânico que tem aqui, a Acta, por exemplo, que atende tudo isso, eles vão buscar dinheiro fora, né? Então eu acho que é um dos vetores de crescimento também da cidade, economicamente falando, a movimentação de dinheiro que o caminhoneiro faz. E ele passa desapercebido, né? Você sabe, é uma profissão muito sofrida, o caminhoneiro. A gente tem acompanhado isso, eu sou presidente da associação, fazem 12 anos já, vou para o meu 5º mandato. É a maior associação de caminhoneiros do Brasil, são 2.800 caminhões. Mamma mia. Mas eles são daqui todos? Não, aí eu tenho caminhoneiro de Santos, tenho de São Paulo, tenho de Guarujá, tenho de Latão, tenho de vários lugares, são 2.400 caminhões. O caminhoneiro é uma profissão que ainda não é reconhecida, ninguém quer um caminhão na sua porta, ninguém gosta do caminhoneiro, ele chega na fábrica para descarregar, ele não tem um banheiro, veja a injustiça desses caminhoneiros na estrada, inclusive, na Cônigo, sendo assaltado, com medo, não é perigoso levar um tiro, sem ter um lugar para fazer um xixi. É verdade. Entendeu? É verdade. Sem ter uma comida. Só para você ter uma ideia, durante aquela crise, tinha umas pessoas vendendo marmita, né, ali na Rua do Adubo, e alguém disse, não, vamos proibir isso. Não, você não pode proibir, eu não posso proibir o coitado de comer, entendeu? Ele não tem onde comprar. E ele não pode sair porque... 4 horas na fila, você vai proibir o coitado de comer de comprar uma marmitex, né? Se ele sair, ele perde a hora na fila. Exatamente, ou 5 minutos a mais que a fila vai dar, ou 5 minutos a mais. Deixa o coitado comer sua marmitex, entendeu? É uma profissão que uma profissão de risco, né? Quantos amigos a gente conhece que saiu de casa e não voltou, né? Que sua família não teve o pai de volta, é profissão de risco. A profissão, quando você é um médico, você fala, o teu filho fala, pai, eu vou crescer, eu vou querer ser um médico que nem você. E se você for um advogado, seu filho fala, pai, eu quero ser um advogado que nem você, e você fica feliz do filho querer, quando o filho fala, pai, eu quero ser caminhoneiro, pelo amor de Deus, você não vai ser que nem seu pai, você vai estudar, entendeu? É verdade. São umas poucas profissões que os pais não gostam que os filhos sejam o que eles foram, entendeu? Porque eles sofrem. Porque eles sofrem, pelo sofrimento, né? Ainda tem hoje, tem muitos filhos de caminhoneiros que estão assumindo os caminhões, trabalhando, mas não a gosto do pai. O pai não quer que ele faça aquilo. Por quê? Pelo sofrimento, ele sabe que o sofrimento é muito grande. E o caminhoneiro, às vezes as pessoas não param para pensar, a sua manteiga de manhã cedo, o seu pão, se não tiver o caminhoneiro, não tem pão. É ele que transporta. Né? Se o caminhoneiro passa o país, para tudo. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar muito carinho para essa classe da sociedade, é uma classe abandonada pela sociedade. Né? Mas que produz riqueza. Que produz riqueza, que trabalha, são trabalhadores. Olha, você ficar num caminhão 10, 12 horas na cabine de um caminhão, passando, imagina esse calor, sem, o caminhão não tem ar-condicionado, a maioria não tem ar-condicionado, principalmente esses caminhões dos caminhoneiros que moram aqui no Guarujá, que faz o vira, que ou seja, pega o contêiner no terminal aqui para o porto, embarque e desembarque, né? Ele sofre muito frete, muito barato, porque o frete realmente é muito barato. E isso não tem aumentado muito, porque as pessoas às vezes têm uma ilusão de que caminhão é um bom negócio, pega uma indenização da empresa e fala, eu vou comprar um caminhão. Isso. Né? Vou pegar uma indenização, vou comprar um caminhão. E acaba entrando nesse sofrimento que é a vida de caminhoneiro. Eu tenho um cunhado que tinha um caminhão. Ele era professor, como eu, ainda, acho que hoje não dá mais aula.
Ele comprou um caminhão e o caminhão rendia bastante e, no final das contas, ele comprou um outro caminhão. Aí ele pediu licença na escola do Estado e falou, eu vou sair junto com o primeiro caminhão, nós vamos dois fazer carga no Nordeste. Vamos viajar. Vamos viajar. E lá foi ele. E eu me lembro, rapaz, eu estava lá em Descalvado quando ele chegou. Eu fui visitar a família, cheguei 2 dias depois que ele tinha chegado de viagem. Jônio. Falei, e aí, Jônio? Ele falou, nunca mais. Nunca mais. Não me fale em viajar, vou contratar um motorista, etc, etc. Rapaz, é um sofrimento danado. E outra, ele fala muito das estradas, né? Porque ele falou, Sérgio, você saiu de São Paulo, raros lugares. Sabe o que andar 10 por hora com um caminhão carregado desse tamanho, aqueles 11, 13, cheio 16, de buraco. Cheio de buraco, e aquela coisa louca. Não vou mais. E não foi. É uma luta, é uma vida realmente muito difícil. E outro fator interessante é que o caminhão cresceu. O caminhão ele era pequenininho. Antigamente, você lembra do truque, né? Lembro. Depois virou uma carreta enorme. Hoje tem os bitrem. Então o caminhão cresceu. Trimignon. Exato, trimignon. Hoje você põe 45 toneladas de carga em cima do negócio daquele. É quase uma locomotiva de trem. Aquilo onde para? Se você morar numa casa e você tiver uma casa grande, ele ocupa a sua casa, do seu vizinho, do outro vizinho, do outro, entendeu? Ninguém quer um caminhão na porta, caminhão na porta, é verdade. Inclusive, ninguém quer também na estrada, porque quando a gente vê um monstro desse atrás, você fala, deixa eu sair daqui, deixar ele passar. Nós nem temos estrada para isso, né? Você falou, nós temos no estado de São Paulo algumas rodovias, você pega aí Castelo Branco, pega Euclides da Cunha, pega Marechal Rondon, né? Tem boas rodovias, mas você saiu fora do estado, meu amigo, você atravessou a divisa de São Paulo e Mato Grosso, é feio o negócio, viu? É duro. É muito feio. Você vê que os caminhões, a maioria da soja que vem para Porto de Santos hoje, vem de Sorriso, vem de Sinop, vem de Lucas do Rio Verde, vem daquela região do Mato Grosso do Norte, depois de Cuiabá. Tá? Dá 2.300 quilômetros de lá aqui, Sérgio. É muito. 2.300 quilômetros com um caminhão com 35, 37 toneladas de carga em cima. É mais de um dia. Entendeu? Aí criaram a lei do caminhoneiro. Ele é obrigado ele dirige 8 horas e ele tem que parar. Só que ele não tem onde parar. Onde o coitado vai parar? Dependendo do lugar que ele para, ele é assaltado. Entendeu? É muito difícil a vida de caminhoneiro. Eu espero, oxalá, que esse agendamento que a Codesp fez funcione. Tá? Isso no papel é muito bonito. Eu tenho minhas dúvidas se na prática isso vai funcionar. Porque como é que você projeta um caminhão sair daqui, rodar 2.000 quilômetros, sair daqui na segunda e chegar aqui na sexta, né? Do dia que ele está agendado. Ele não vai chegar, ele vai chegar no sábado, mas sábado não pode mais porque já venceu o agendamento. Tem que reagendar, ele vai ficar onde? O agendamento é pré-feito lá na saída. Na saída, pré-feito na saída. Eu pensei que fizesse um agendamento na chegada. Quem chegou, na saída chegou, pega, entra na hora. Não, agendamento, entendeu? Então, oxalá isso dê certo. Eu estou torcendo para que isso dê certo. Tá? Em grande parte foi bom, porque o que eu te contei, a história do açúcar, também se repetia na soja, ou seja, eu não tenho armazém, eu tenho um barco, eu fiz uma importação de soja, o navio cabe 50.000 toneladas, eu tenho que mandar os caminhões para o Guarujá de todo jeito para carregar o navio. É verdade. Que se dane o Guarujá, que se dane a rodovia. Com o agendamento agora, isso vai disciplinar um pouco. Né? Fala, não adianta você vir e você não vai descarregar. Nós vamos fazer você voltar. Né? Então, contamos com a consciência do terminal, nós tínhamos terminal que tinha capacidade para descarregar 10 caminhões por hora, vinha 20, 30, congestionava tudo isso. Então, tudo isso é um conjunto, que eu te falei, é um conjunto de ações que todos os atores envolvidos têm que trabalhar no mesmo sentido para poder dar certo. Essas empresas que você acabou de falar, de 10 caminhões, vinha 20, eles não achavam ruim, elas estão participando desse volume de decisão? Todas as empresas estão participando. Nós temos, é bom para se entender, nós temos o Porto Organizado. Né? O que é o Porto Organizado? O Porto Organizado é todas as empresas que estão na área do governo federal. Tá? As empresas, vou citar um exemplo, a GRIG. A GRIG não está no Porto Organizado, porque está fora da área, entendeu? Sei. Nós temos os terminais que estão no Porto Organizado e os terminais que estão fora do Porto Organizado. Tá. Então, esse é um trabalho em conjunto com todos os terminais. Aí você vê no jornal, você deve ter visto no jornal, não, agora a prefeitura de tal lugar diz que vai multar os terminais. O governo vai multar os terminais. Ninguém quer multar terminal, ninguém quer multar ninguém, nós queremos que funcione. É claro. Né? Eu não posso dizer que eu vou resolver com multa. Não, eu vou resolver, eu vou multar o terminal.
Não queremos isso, nós queremos que funcione, nós queremos que o terminal trabalhe, nós queremos que o terminal cresça, nós queremos que o terminal gere emprego, nós queremos que o terminal gere repartição de riqueza, entendeu? Esse é o nosso grande objetivo. A rentabilidade do funcionamento do exatamente. terminal, né? Por isso que eu disse que esse gabinete de crise, do gabinete de gerenciamento de crise, instituído pela prefeita, está atento 24 horas por dia. O menor sintoma de congestionamento, ele vai entrar em ação. Tá? Eu acho que é polícia rodoviária, a nossa guarda municipal, o nosso trânsito, né? Tá. Vários agentes que conhecem do Porto, existem pessoas de terminais envolvidos também, foi escolhido as pessoas de terminais para fazer parte desse comitê de gerenciamento de crise. Tá, eu acho para que que isso... todos nós, juntos, possamos achar uma saída. E se houver uma consciência coletiva em cima do problema, Nossa, ele se soluciona. Ele se soluciona. Ele se soluciona. Talvez até não se solucione, mas se ameniza. Agora, eu ia perguntar, vem aí a nova safra, você já explicou tudo, etc. e tal. E tinha uma última pergunta aqui, antes da gente entrar num bate-papo, eu queria falar sobre o negócio do SING. O que falta para eliminar de vez esses transtornos de excesso de caminhão? O que faltaria, na verdade? Você falou um pátio lá em cima. Tá. Regulador lá em cima. Um regulador lá em cima. Junto com os pátios reguladores aqui embaixo. Junto com o pátio regulador aqui embaixo. Exatamente. E para eliminar esse problema esse viaduto que vai também ajudar a... Veja bem, esse viaduto... Hoje eles vão continuar estacionando mesmo com viadutos vão continuar os pátios. Entendi. Tá, só não vai ter mais caminhão na rodovia. Tá? Mas vamos voltar no assuntozinho da safra ali. É o seguinte, está prevista uma safra de soja, né? Vai começar a safra. O que você entende por safra? É uma safra de um produto só, né? Só que no Guarujá nós temos as safras, várias safras, não é uma única safra. Né? Dá a impressão que... sai tudo por aqui. Exatamente. Aqui nós temos a soja, nós temos o açúcar, nós temos o pá de laranja, o farelo de laranja, que exportamos muito. Temos o milho exportado pelo Guarujá. Só para vocês terem uma ideia, em 2012 foram exportados 200 mil toneladas de milho pelo Guarujá. Em 2013 foram 1.200.000. Nossa, que crescimento. Então veja que crescimento estrondoso, entendeu? Então não é uma safra, é um período, um grande período de safras. Né? E depois tem um outro detalhe muito interessante. Quando você pensa numa safra, você pensa naquilo que chega no porto para embarcar no navio. Né? Então tem que pensar também naquilo que chega do navio. Né? Na mão e a contramão. Tem que sair. O que é a nossa contramão hoje? Muitos fertilizantes também chegam pelo Guarujá. Esse ano está estimado 2,5 milhões de toneladas de fertilizantes chegando aqui no Guarujá. 2,5 milhões, um aumento de 20% com relação ao movimento do ano passado. E isso tem que ser escoado para fora. Isso tem que ser escoado. Por que aumentou a importação de fertilizantes? Porque aumentou a produção. Uma coisa puxa a outra. Vem produzir, eu tenho que adubar. A produção agrícola. Né? Então, hoje, com essas sementes geneticamente modificadas, elas requerem adubação pesada, a gente chama de adubação pesada. Se eu colocava 1.000 quilos de fertilizante por hectare, eu vou ter que colocar 2. Entendi. Para me passar a produzir mais ainda. Então, uma coisa puxa a outra. Precisa mais Então, adubo. esse movimento é um movimento constante. Esse crescimento é um crescimento constante. Graças a Deus, viu? Não. Graças a Deus. Já pensou isso? Isso é fantástico. E quando isso estiver na mão do Guarujá, que de fato vai chegar um dia na mão do Guarujá, exatamente. Você imagina o volume de negócio que isso vai ter. Você imagina o volume de negócio. O volume de negócio muita grana, é muita grana. Então, nós estamos assim, num caminho em direção à prosperidade, vocês podem ter certeza. Agora você vai falar, vocês estão falando em crescimento, mas a gente não vê esse crescimento. Quando você não vê o crescimento, ele é um crescimento como um todo, né? Mas se você prestar atenção, você vê sim, o seu vizinho trocou de carro, claro. O seu amigo financiou um carro novo, ele financiou porque ele pode carro, pagar, entendeu? Eu me arrisquei num apartamento. Mas sem dúvida nenhuma, Sérgio. Vem acontecendo esse desenvolvimento gradativamente. Lógico, não aos índices que nós esperávamos, né? Mas isso realmente vem acontecendo, as pessoas vêm mudando de vida, vêm mudando de classe, a classe média já não é mais a classe média, aquela classe que não era média, hoje ela já é média. Então isso é muito bom, Inclusive a gente teve que ter capacidade para fazer coisas que eu sei que você mora no Tombo, eu moro na Astúrias, para vir para a cidade hoje, imagine você o volume de prédios novos que surgiram. Muitos, é verdade. Entende?
Então, é claro que foi comprado por quem é de fora. Não. O Zé Geraldo, meu cunhado, comprou ali, outro comprou ali, outro comprou ali. E outra, nós precisamos ter mão de obra local para fazer aquilo subir, aqueles espigões e tudo mais. Então, o crescimento, de fato, está acontecendo. Mas bom que foi comprado por alguém que é de fora, porque alguém que é de fora vai ser de dentro daqui a pouco, entendeu? Vai trazer recurso de fora. Vai trazer recurso de fora. Ele veio no final de semana, ele veio nas férias. Ele comprou porque teve um motivo para comprar. É verdade. Não é só especulação, ele comprou porque ele queria ter um apartamento no Guarujá, que ele possa ir no verão, ele possa vir um dia de sol. E interessante, fugindo um pouquinho do assunto, essa semana, ontem, eu fui jantar com a minha mulher no Zé Geraldo, estava cheio de gente, fila. Fila, é fila, verdade. Zé Geraldo 1, Zé Geraldo 2, fila, Zé Geraldo 3, fila. Aquele restaurante novo que inaugurado do lado do Zé Geraldo, fila. Então, aí eu fui num outro restaurante lá no Brutas, cheguei lá também tinha fila. Aí o moço falou, pô, irmão, mas desculpa não, eu estou tão feliz. Você não imagina como eu estou feliz, eu não esperava quanto eu precisava esperar. É verdade. Né? Devia a cidade cheia de gente, as pessoas vindo, as pessoas gastando, o garçom ganhando dinheiro, né? Aquele que lava a louça também ganhando dinheiro. Então a gente tem que ter essa visão. Isso é muito bom para a cidade, Sérgio. Ribamar, o Michel já veio aqui falando que está encerrando o programa. Mas foi muito bom esse papo, Ribamar. Eu gostaria que você voltasse outra vez para a gente falar mais também sobre desenvolvimento econômico, que é uma coisa que você... Eu também penso exatamente desse jeito que você pensa. Eu acho que esse compartilhamento, esse ganha-ganha que você se referia, onde não é uma pessoa que perde para outro ganhar e só aquele ganhar, não. O ganho é compartilhado, tá? Então a gente vai voltar aqui, fico muito feliz que você tenha vindo nesse programa e deixo para você as câmeras para você se despedir do pessoal. Bom, foi um prazer muito grande ter participado do programa do Sérgio. Quero mandar um grande abraço para todos vocês que ouvem as nossas televisões local, né? Ouve o Estúdio 8, a nossa TV, a Guaru TV, a TV Guarujá, a TV Ilha do Sol. Graças a Deus nós temos um excelente relacionamento. Que nós mostramos o Guarujá para o Guarujá. Isso, né? Porque quantas pessoas que moram aqui no Guarujá e não conhecem o Guarujá? É verdade. Então acho que a gente tem essa função. Quero mandar um grande abraço para todos vocês. E todas as vezes que você me convidar, eu virei com todo prazer. Vou te programar com certeza. E mesmo quando você tem uma coisa que eu não estou sabendo, e você fale para o seu pessoal aqui de assessoria, que nós temos aqui, como é que é o nome dela que eu esqueci? A Carol? Temos a Carol, que é estagiária e está entrando na comunicação. Ligue. Ô, Sérgio, programa o Riba aí porque tem um assunto novo. Com imenso prazer, tá certo? Não esqueça disso, tá legal? E a você que aí ficou, nosso muito obrigado. Você sabe que o nosso programa vai de terças e quintas-feiras a partir das 22 horas, com o apoio cultural do Bar e Restaurante Monte Carlo, uma gastronomia espetacular da nossa cidade, com apoio também do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, sempre defendendo os interesses da categoria. E sempre aqui nós trazemos assuntos de relevância. Nosso programa é de terça e quinta oficialmente, mas ao longo da programação ele é repetido. Né? E também ele vai para o YouTube. Demora uma semana aí para ir para o YouTube, mas ele vai para o YouTube e você pode acessar e ver tudo isso que o Ribamar falou, que é muito importante, inclusive trazendo algumas novidades que a gente não sabia, como essa área gigantesca do Retroporto, que era uma coisa que realmente, eu confesso, eu não estou o tempo todo aqui, eu não sabia exatamente. Parabenizo o Riba por estar participando junto desse processo e fazendo história, porque, na verdade, a nossa função na TV é, como ele falou, mostrar a TV, mostrar os assuntos para o Guarujá e, portanto, fazer a história acontecer ao vivo. Muito obrigado você que ficou aí conosco até agora e não se esqueça, fica aqui na nossa TV, porque aqui a gente sabe o que diz. Até logo e até uma outra oportunidade.